A gente vai dar continuidade, vocês vão ver que eu vou falar inúmeras vezes sobre classificações, né? Mas a gente vai dar continuidade ao que a gente não finalizou na aula passada. Então, a primeira classificação que a gente viu foi de Kennedy, tá? Nós vimos essas classificações com modificações, mas temos que seguir, porque não para só aí, né? Existe uma forma de identificarmos também, através de classificação, como a prótese transmite a força, né, para os dentes ou para a fibromucosa. Isso vai me levar a uma classificação, mas primeiro eu tenho que entender como isso é feito, né? Então, se você pegar um paciente como esse que está aí disposto para vocês, né? A classificação desse paciente, alguém pode me dizer? Por essa arcada aqui, ó, por essa foto da arcada superior? Classe 3, modificação 2. Classe 3, modificação 2, perfeito, é a Clara, né? Isso, professora. Pronto, perfeito, Clara. É isso mesmo. Então, é uma classe 3, modificação 2. Vocês estão percebendo que, primeiro, existe um comprometimento anterior estético, então, quando a gente vai trabalhar essa prótese, a gente vai ter que se preocupar com a estética, né? Existem espaços intercalares, e entre esses espaços existem os dentes. Então, a prótese, ela se comporta transmitindo a força, né? Principalmente, num caso como esse, através de dentes, tá certo? Mas vocês podem perguntar, professora, mas tem aí fibromucosa, né? Nos espaços tem a fibromucosa, exato. Em alguns casos, a prótese também transfere a força através da fibromucosa, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, existem casos onde a prótese transmite essa força através só de dentes, casos onde ela transmite a força através de dentes mais fibromucosa. São coisas distintas que a gente vai trabalhar. E para isso vai existir uma classificação. Bom, vocês estão vendo aí a mesma arcada, uma antes e uma depois de uma exodontia. Acontece muito. Por quê? Lá na aula passada eu falei para vocês que a gente só classifica depois de adequado. Então, a adequação houve aí, né? Uma exodontia. Então, o paciente, da forma como ele chegou, né, depois de eu avaliar como é que estavam esses dentes, eu percebi que precisou sair o molar. A classificação de Kennedy vai entrar aqui, a primeira classificação que a gente falou. Então, aqui seria uma classe 2, modificação 1, 2. Mas eu gostaria que alguém aqui me dissesse se acha que quem vai transmitir a força vai ser somente dente ou vai ter dente e fibromucosa transmitindo força? Melhor, a prótese vai transmitir a força só para dente ou vai transmitir para dente e fibromucosa? Alguém pode se manifestar? Eu acho que os dois, professora. Gabriele, isso mesmo, né? Pessoal, vamos agitar essa manhã de sábado, tá certo? Vamos falar, porque assim, na verdade, vocês vão ver que quanto mais a gente discutir isso aqui, mais fácil vai ficar essa nomenclatura para vocês, tá? Então, seguindo exatamente os dois. Por quê? Porque eu tenho uma região aqui, ó, onde eu não tenho dente no extremo. Então, não tem como o dente participar aqui. Quem vai participar é a fibromucosa mesmo. Então, faz uma distinção. São casos diferentes, né? Quando se o paciente não tivesse perdido o dente, essa prótese seria diferente. Quando ele perdeu o dente, né? Ele entrou numa categoria onde há a participação efetiva da fibromucosa, tá? Então, a transmissão de força, tá? Ela vai ser realizada pela prótese através dos elementos mecânicos da prótese. E que elementos são esses? Cela, que fica lá na região desdentada, e os apoios que ficam sobre os dentes, tá? E esses elementos mecânicos vão transferir para os elementos biológicos que eles se relacionam. Então, a cela se relaciona com a fibromucosa. Então, ela vai transferir para fibromucosa. O apoio se relaciona com o dente, então ele vai transferir a força para o dente. Então, o que é importante a gente saber? É que a transmissão de força, ela é um conceito de suporte, tá certo? Vai haver a transmissão de força através de um elemento da prótese, que vai ser capturada essa força por um elemento biológico dentro da boca do paciente, e, ao final, essa força, ela chega até
o osso alveolar. Bom, é importante saber dessa sequência, porque para que a gente entenda o comportamento da prótese dentro da boca do paciente. Por que às vezes o paciente diz que ela se movimenta mais, por que às vezes ele diz que machuca a gengiva, né? Então é importante a gente entender esse relacionamento, tá? Bom, e para isso a gente estabeleceu uma classificação. Quando a prótese transmite a força através dos seus elementos somente para os dentes, ou seja, os apoios jogam para os dentes e os dentes captam essa força e diz, deixa com a gente, tá? É só com a gente. A prótese é classificada como dento suportada, certo? Bom, quando acontece um outro elemento aparecer, que é a fibromucosa, os dentes não estão dando conta porque tem uma região que a fibromucosa, só ela ali tem condição de absorver. Então, nessa hora, deixou de ser dento suportado e passou a ser dento muco suportada, ou seja, dento dos dentes e muco de fibromucosa. Então, é dento muco suportado. Alguma dúvida com relação a essas duas nomenclaturas, pessoal? Não? Posso seguir? Pode, professor. Posso? Pode. Ok. Então, vamos lá. Isso aqui que eu estou dando para vocês é mais uma classificação. Classificação da prótese quanto ao suporte, ou classificação da prótese quanto à transmissão de força, certo? Por que isso é importante, Júlia? Porque é interessante nós sabermos o comportamento dessa prótese dentro da boca do paciente. Porque a partir daí nós vamos interpretar quem participa dessa relação, né? Se é só dente, se é dente fibromucosa, e nós temos condição de intervir, orientar e fazer um tratamento mais direcionado para esse tipo de comportamento que a prótese exerce sobre a boca do paciente, ok? Bom, então vamos falar disso graficamente, né? Ou melhor, desenhando, mostrando, né? Vocês estão vendo aqui um exemplo de um paciente que é um classe 2 e não tem como colocar aqui dentes, porque ele já perdeu nessa região desdentada. Então, aqui, nessa região onde há um desdentamento, a fibromucosa vai participar, tá certo? Em ela participando, a minha prótese passa a ser suportada por fibromucosa e também por dentes. Então, é uma prótese dento-muco suportada. Bom, se o paciente perder mais dentes, bom, ele perdeu de um lado, perdeu do outro, aí é que a fibromucosa aumenta a sua participação, tá certo? E ela aumentando a participação, ela deixa de ser dento-muco suportada? Não, ela passa a ser até mais dento-muco suportada, tá? Ela passa a ser a acionista principal da boca do paciente, certo? Então, num caso como esse, que é uma classe 1, nós temos uma prótese que vai ser colocado aí com a classificação quanto ao suporte de dento muco suportada. Então, a força vai chegar na fibromucosa e vai chegar nos dentes, tá? Bom, uma outra situação é a situação em que só os dentes participam. Então, eu tenho um dente de um lado, eu tenho um dente do outro, tem um espaço entre eles, mas vejam bem, esse espaço, pessoal, tem que ser um espaço, não pode ser um espaço muito extenso, a gente vai ver aqui. Porque se eu tenho um espaço pequeno, eu tenho como garantir que só aqueles dentes estão participando, tá certo? Eu costumo comparar quando vocês... É porque, infelizmente, a gente não está ao vivo, né? Eu fazia muito isso quando a gente estava ao vivo lá no laboratório, para demonstrar. Mas a dento suportada é mais ou menos o que acontece quando... Eu vou fazer uma analogia, tá? Grosseira, mas dá para entender. Quando você chega num show, você está assistindo lá um show com seus amigos aqui do lado, e você quer ver o teu ídolo mais, né, mais claramente, ficar mais alto. O que é que você faz? Você se pendura no ombro dos dois amigos, né, um do lado ou do outro. Seus pés saem do chão. Então, o que acontece? Você não está tocando o chão. Mas você está tocando os seus amigos. A força está sendo transmitida para os seus amigos. E os seus amigos transmitem para o chão. Mas você mesmo, você não está fazendo essa inserção, né, transmissão de força através do seu pé. Então, a dente suportada é isso.
você não transmitir a força pelo seu pé, mas pelo seu apoio lateral, de um amigo de um lado e um amigo do outro. Então, eu preciso que esse espaço seja um espaço compatível com essa configuração, tá? Então, eu posso ter, se eu tiver 1, 2, 3, 4 espaços, ou seja, nesse outro caso, que é uma classe 3, modificação 2, todos os espaços aí são compatíveis com essa ideia de que se eu coloco um apoio de um lado, coloco um apoio do outro, são espaços que permitem a transmissão da força somente através dos dentes. Deu para entender isso aí, pessoal? Manifestações, por favor, não deixe seu professor sozinho. Deu sim, professor, deu. Só só pode explicar de novo, por favor. Posso. Eu fico brincando, mas é aquela coisa, não deixe seu professor sozinho, trate ele com carinho. Na verdade, é porque a gente se sente muito solitário desse lado, tá certo? Mas vamos lá. A dentosuportada, tá certo? A prótese, quando ela entrar na boca do paciente, ela vai se relacionar com os dentes, com a fibromucosa, sim, mas com a fibromucosa ela não vai dar força nela, ela vai dar força sobre os dentes. Como é que isso acontece? Eu tenho um dente de um lado, eu tenho um dente do outro, e eu vou fazer um apoio sobre esses dois dentes. Quando eu fizer esse apoio, a força que chega através da mastigação não faz com que essa parte que não tem dente, né, que tem a cela, toque na fibromucosa e transmite a força. A força vai ser transferida somente via dentes, tá certo? E a ideia que eu digo é aquela ideia da pessoa que pega dois amigos, né? Você tá aqui, você tem um amigo de um lado, um amigo do outro, e você se pendura aqui nos dois amigos para ver alguma coisa, o seu ídolo no show. A gente às vezes se pendura e fica de pontinha de pé, às vezes tira o pé do chão. Quem é que está transmitindo a força para o chão? Já não é mais você, são seus amigos, porque você está apoiada neles. Então, pense que seus amigos são dentes, né? Tem dente de um lado, tem dente do outro. Então, você está fazendo a transmissão e somente por dentes. Eu não sei se ficou mais claro. Deu para entender, sim. Deu? Obrigado. Deu? Obrigada. Quem estava com dúvida, entendeu? É porque eu não lembro quem foi. Entendi, Sim, professora. Entendeu? Então, no caso anterior, é diferente. Eu vou só voltar aqui para a gente fazer a distinção. Imagine que você está nessa mesma festa, mas você só tem amigo de um por lado, do outro lado você não tem ninguém. Então, você não tem onde se pendurar em alguém, né? Então, na festa, você vai se pendurar nesse aqui do lado, mas teus pés continuam no chão. Então, ou seja, tu vai estar transmitindo a força para o chão, mas tu também está ali no ombro do teu amigo fazendo força, né? Então, a fibromucosa participa, quer você queira, quer não. Tá certo? Vamos seguir aqui com os exemplos. Então, aqui é a classificação da prótese quanto à transmissão de força, ou é a mesma nomenclatura, classificação quanto ao suporte. Agora, a gente tem uma condição aqui que é uma exceção, tá? Digamos que esse paciente, tá certo? Que eu vou mostrar aqui para vocês, tenha perdido toda essa bateria de dente anterior, né? Incluindo aí premolar também, primeiro pré.